Vamos orar e agradecer que estamos juntos. Pai eterno, nós te agradecemos, apesar das nossas fraquezas, limitações, apesar das circunstâncias, apesar de todas as situações adversas. Nós temos muitas razões para te adorar. Primeiro, porque o Senhor continua conosco e o Senhor é a nossa esperança. Queremos adorá-lo, então, nesta noite, sem ignorar o que temos vivido, o que tem ocorrido ao nosso redor. Mas queremos adorá-lo, porque acima de todas as circunstâncias, tu és, Senhor, e a nossa esperança está em ti. Que seja este um tempo de adoração, que o teu nome seja engrandecido, a tua voz seja ouvida, Pai. Que verdadeiramente os nossos corações estejam totalmente entregues àquilo que o Senhor, aquilo que teu Espírito tem a falar e a fazer nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. No momento de louvor, nós vamos iniciar com a música Essa é a Hora da Adoração. Nós convidamos a igreja a adorar o Senhor junto conosco, através de louvores, com a sua voz. Levanta a sua voz na sua casa, onde você está. E que nosso coração realmente esteja voltado ao Senhor, esteja sendo orientado, direcionado pelo Espírito Santo, para que a gente adore em espírito e em verdade ao nosso Deus. Amém. Sábado, costumeiramente, nesse tempo, nesse período, nós temos tido uma boa conversa, um bom bate-papo. Eu sempre digo ao pastor Alex, quando a gente está próximo a esses encontros, que Deus nos abençoe, nos ilumine, porque são assuntos diversos e nós precisamos mesmo da iluminação do Espírito Santo para que a nossa conversa gire em torno da palavra, e não da nossa opinião, né? É a palavra que nos edifica. Então, sábado à noite, geralmente às 19h30, nós temos o nosso bate-papo, e sempre com temas sugeridos pelos irmãos, assuntos contemporâneos, assuntos naturais, à luz da palavra. E no domingo, nossos estudos da EBD, nosso culto de louvor e adoração. Geralmente tem sido postado pela manhã, no domingo, às 9h, 9h30, um vídeo, seja um devocional, seja o estudo das salas. A igreja tem postado sempre um vídeo para a edificação dos irmãos. E também,
para as crianças, né? As crianças também têm tido seus vídeos, a sua interação online, que tem sido muito edificante. Eu vejo sempre a expectativa aqui, Cole sempre atenta. Eu creio que esse mesmo desejo está no coração de cada criança. Amém? Então, queridos, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Vamos também apresentar esse momento em que nós iremos ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar agora o pastor Alisson a entrar aqui. E quero orar com você, pastor, para que Deus Amém. use com graça e poder. Amém? Amém. Oremos então. Pai eterno, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é o Deus sobre a terra e sobre os céus. O Senhor é soberano e queremos voltar a nossa atenção, apesar de tantas coisas ocorrendo no mundo. Nós queremos voltar a nossa atenção principalmente a Ti, ó Deus. Nesse momento nós queremos nos aquietar para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor requer de nós. Não queremos ser movidos por impulsos, por opiniões pessoais. Queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso precisamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa abrir o nosso entendimento, possa encontrar espaço no nosso coração com a Tua palavra santa, que ela gere em nós transformações poderosas. Colocamos a vida do Teu servo, pastor Alisson, em Tuas mãos. Que o Senhor o use e que o Senhor seja engrandecido através da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Deus o abençoe, pastor. Amém. Amém. Bem, estamos aqui essa noite, né, com a graça do Senhor e também agradecidos porque Deus tem nos presenteado com a palavra dele. E agora nós iremos para aquilo que nós consideramos como a base, né, de um culto, que é o compartilhar da sua palavra e daquilo que Deus tem. Um momento de reflexão no Evangelho de Lucas. E aí eu peço para que você abra a sua Bíblia, ligue os seus aparelhos eletrônicos que tenham, né, a Bíblia aí instalada no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e nós estaremos lendo a partir do versículo 5, mesmo que eu espero que, se realmente aquilo que nós destacarmos hoje seja repetido diante daquilo que você já ouviu, que seja uma forma de enfatizar no teu coração aquilo que Deus quer lhe dizer. E se você ainda não ouviu aquilo que nós levantaremos como questão esta noite, tendo esse texto das Sagradas Escrituras como base para a nossa reflexão, que realmente essa novidade faça frutificar em teu coração atitudes dignas de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que segue a Jesus Cristo e tem Jesus como seu mestre. Nós queremos nos contextualizar. Então, no capítulo 19, Jesus está ali entrando, né? Adentrando em Jerusalém, começando a sua peregrinação até ali o Getsemane, até o momento que ele vai ser entregue, até o momento que ele vai ser crucificado. Ele chega em Jerusalém, ele é recebido, né, com toda aquela pompa, como se fosse um rei, de fato. Depois no domingo ele vai ser recebido, né, em Jerusalém. Na segunda-feira ele vai ao templo. No capítulo 20 nós temos algumas referências com relação aos ensinos de Jesus, algumas repreensões, né, de Jesus, algumas orientações de Jesus. E no capítulo 21 a gente vê ele sentado aí, né, não sentado só, mas compartilhando aí com os seus discípulos. E segundo o Evangelho de Marcos, precisamente, nós vemos que ele destaca, né, o evangelista Marcos destaca 4 apóstolos que estavam ali a ouvir a mensagem de Jesus, ou provocando esse interesse.
E aqui eu já quero começar as observações. No versículo 7, esses discípulos, o evangelista diz que são 4. Pedro, Tiago, João, e agora me falha a memória do quarto. E ele fala, e eles perguntam, eles questionam a Jesus. Quando, Jesus, isto sucederá? Quando, Jesus, que isso vai acontecer? A gente sabe que na cabeça, no coração do ser humano, existe algo natural que é tentar descobrir o futuro, tentar prever, coisas que às vezes não nos cabem. Coisas que às vezes não nos cabem. Mas nós somos curiosos, né? Alguns mais, com mais intensidade, outros menos. Mas todos nós somos curiosos. E eu imagino, eu penso, no momento em que esses discípulos estavam ali ouvindo Jesus, próximos a Jesus, e Jesus começa a falar a respeito dessa possível destruição. E lembrem-se que ele estava falando a respeito dessa destruição, a destruição do templo. Quando o templo iria ser destruído? E eu gostaria ainda de chamar a sua atenção com relação ao templo existente naquele momento, né? A gente sabe que no Antigo Testamento o Templo de Salomão foi construído, né? Davi pede para construir esse templo. Depois, com muita ele ajunta, né? Ele recolhe os melhores produtos, os melhores materiais para ser construído esse templo. Chega diante do Senhor, pede para construir, mas Deus disse: não, Davi, não é você que vai construir, porque suas mãos estão sujas de sangue. E aí, depois, Davi, conversando com Deus, Deus diz que um dos filhos de Davi iria construir esse templo. E aí, então, Salomão constrói também com toda a riqueza, com toda a pompa, e tem, né, toda aquela construção bela deste templo. Mas, durante o decorrer do Antigo Testamento, o povo judeu são feitos escravos por algumas nações, e esse templo é destruído. Esse templo vai ser reconstruído já mais algumas centenas de anos, lá no livro de Esdras, Neemias, que vão reconstruir esse templo. E chega um determinado momento, uma determinada data, esse templo não vai estar muito agradável aos olhos, e o imperador ele resolve já no período de Jesus, né, antecedendo ali alguns anos de Jesus, e ele vai reconstruir, ele vai reformar esse templo. Herodes ele vai fazer com que esse templo fique mais pomposo, maior, mais bonito. Inclusive, alguns pais da igreja vão dizer que não havia nada mais belo do que você contemplar, né? No primeiro século, nada mais belo do que você contemplar este templo. Mas, em meio a toda beleza, em meio a toda grandeza, Jesus está conversando com os discípulos e diz: esse templo vai ser destruído. Nós estaremos destruindo esse templo. E eu penso, eu quero desafiar você a realmente a pensar sobre isso, sobre a situação que os discípulos estavam vivendo, e aquele templo era algo valoroso para aquele povo, para aquela nação, não só a nível social, mas a nível político também, religioso. E agora o Cristo, o Messias, diz que vai destruir, diz que vai acabar aquilo. E os discípulos perguntam a ele, interessados em saber como seria isso, quando isso vai acontecer, quais são os sinais que estão mostrando ou que vão evidenciar isto para que isso venha a se cumprir, Jesus. São essas perguntas que eu gostaria de destacar em primeiro lugar. A primeira observação que eu gostaria de fazer é: quais são as indagações que nós estamos fazendo diante daquilo que Deus tem realizado, diante do que nós estamos valorizando? Será que o que nós valorizamos é o mesmo que Deus tem valorizado? Será que
estamos vivendo isso porque Jesus quer destruir aquilo que nós estamos valorizando, que está errado? Será que nós estamos interessados, então, em saber o que é que Jesus está querendo que nós venhamos a valorizar? O momento que Jesus vai fazer, o que ele está fazendo? Será que nós estamos interessados? Será que este é o nosso interesse? Será que este é o nosso interesse? Essa é uma pergunta interessante. E eu gostaria, amados, de repetir e de realmente fazer com que você refletisse. O nosso interesse tem coincidido, tem estado unido, estado ligado com os interesses de Deus. O Senhor não nos está permitindo nos reunirmos no templo. Talvez, mudando esta palavra, né? No prédio. Naquilo que nós entendemos como igreja. E aí a nossa pergunta é, Senhor, o que é que o Senhor está querendo fazer? O que é que o Senhor está querendo fazer com relação a irmãos? O versículo 8, quando Jesus responde, vede que não sejais enganados. Eu penso que esse ver de Jesus vai além do olhar, mas especialmente perceber para onde nós estamos olhando, o que é que nós estamos valorizando, onde nós estamos aplicando as nossas motivações, os nossos interesses, o que está fundamentando o nosso agir. Bíblia. E é este o meu desafio, não só para os crentes, não só para os cristãos, não só para os membros da nossa igreja, para que nós possamos nos basear e olhar e ver e perceber aquilo que Deus está falando através da palavra. Mas também a estes que não têm ainda a palavra como a sua única regra de fé e prática. Nós temos várias profecias, muitas profecias, eu gostaria muito de poder enumerá-las aqui, né, e registrar cada uma das profecias que a Bíblia relata no Antigo Testamento e se cumpre no Novo Testamento. Mas eu gostaria de relatar, talvez, a mais preciosa profecia, a mais importante profecia, mas não a única, não a única. Quando Isaías, o profeta, no Antigo Testamento, diz que o Senhor iria dar um sinal, iria se nascer um filho, uma criança, de uma virgem, e essa virgem daria luz a esta criança através do Espírito Santo, e o nome dele seria Emanuel. O profeta Isaías fala isso, revela isso. Há centenas de anos antes do próprio Jesus nascer, há centenas de anos antes do próprio José e Maria nascerem e se conhecerem. Uma linda profecia. E se cumpre em Mateus, o cumprimento que é registrado não só em Mateus, mas também em Lucas e Marcos. E também nos dados históricos, nós só não temos a Bíblia, né? E talvez você olhe a Bíblia, eu não vejo só dessa forma, mas talvez você olhe a Bíblia só como um livro que conta história. Nós precisamos ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, e fazendo agora uma ponte do que nós estamos compartilhando e do que nós estamos dizendo, nós precisamos olhar e ver o que a Bíblia está falando. Porque como houve a profecia no Antigo Testamento e se cumpre no Novo Testamento, também há profecias no Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, e também há profecias no Novo Testamento que estão a se cumprir. E Jesus, nesse momento, quando os discípulos estão interessados em saber em que momento isso vai acontecer, em que momento o templo vai destruir, ele diz, vede, observem, percebam, e detalhe, não sejam enganados. Não sejam enganados, amados irmãos. Quantos enganos
quanto o inimigo, quanto o pecado, quanto o próprio sistema que nós vivemos tem apresentado coisas na nossa frente para nós nos desviarmos. Não vos enganeis. Percebam, prestem atenção, cuidem. Não olhe para a política, não olhe para as catástrofes, não olhe só para as epidemias, não olhe para as vaidades. Observem os ensinos de Deus, observem a palavra de Deus, observe o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler o versículo 12 e 13, que diz assim: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Isso vai acontecer para que nós possamos testemunhar. Testemunhar. A palavra ela é muito dura, porque ela vem da raiz martiria, ou de ser mártir, ou dar a própria vida pela causa, por uma causa. Testemunhar significa isso. Entendam que os discípulos, nesse momento, ouvindo a Jesus, possivelmente estavam preocupados naquilo que ia acontecer. Talvez na volta de Jesus e Jesus voltando para buscá-los. Talvez medo, porque Jesus agora está falando de perseguição, de guerra, de rumores de guerra, de epidemia. Talvez os discípulos ali poderiam estar sendo provocados por um medo, por um pavor, por tudo isso que nós estamos sentindo, porque essa epidemia, porque essa pandemia está trazendo em nossos corações, em alguns corações. Mas Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo, não se preocupem. Não se preocupem, porque ainda vai acontecer a perseguição. Vai acontecer coisas espantosas. Ou seja, nós não podemos nos desviar com as nossas preocupações, com os nossos temores, com os nossos medos, porque ele está dizendo, olha, isso vai acontecer para que vocês testemunhem, para que vocês falem, para que vocês preguem o Evangelho. Para que vocês preguem a respeito de Jesus Cristo, de mim. Queridos, o que nós estamos fazendo em meio a tudo isso? Como nós estamos pregando o Evangelho? Como nós estamos testemunhando de Jesus? Nós precisamos testemunhar. E aí talvez você diga assim, mas pastor, como é que a gente vai testemunhar? Como é que a gente vai testemunhar? Fale de Cristo a tempo e fora de tempo. Talvez esse fora de tempo seja as catástrofes acontecendo. Você pregando o Evangelho. Olha que coisa interessante, ainda para reforçar, amados. O versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não é medo, não é pavor, é exultação, é erguer a cabeça, é poder compartilhar da certeza da salvação que temos, da certeza da salvação que temos. Eu quero terminar, irmãos, agora, concluindo. Primeiro, esteja atento. Cuidado com aquilo que está nos desviando, te desviando. Segundo, preste atenção na verdade. A verdade é a que Jesus Cristo proclama. Conhecida essa frase como a aposta de Pascal. E ele diz assim, há mais a ser ganho pela suposição da existência de Deus do que pela não existência de Deus. Mas eu quero aqui destacar, irmãos, que
é muito mais salutar e saudável vivermos com a consciência de que existe um Deus criador e que ele veio à terra na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e morreu para nos dar a condição de salvação, do que viver uma inutilidade de vida, sem perspectiva. Então, que nós possamos, no segundo ponto, vivermos essa verdade e proclamarmos no terceiro ponto esta verdade. Proclamarmos esta verdade. Não é ideologia. Nós não defendemos uma filosofia. Nós defendemos a verdade, Jesus Cristo. Ele vai voltar. Em meio a terremotos, a rumores de guerras, a pandemias, epidemias, a perseguição com os cristãos. A palavra de Deus nos manda testemunhar, exultar e levantar a cabeça, porque está próximo o dia em que vocês vão ser escolhidos ou arrebatados. Glória, aleluia, Maranata, Senhor Jesus. Irmãos, que esta palavra possa fazer morada e frutificar e transformar a nossa vida. E a transformação, irmãos, que eu peço agora, em nome de Jesus, a começar em mim, é que haja atitudes de testemunho, atitudes de alegria, atitudes de exultação ao nosso Deus.